Durante o início da história de Dragon Ball Z, o Super Saiyajin foi tratado como uma lenda, uma transformação que durante 1000 anos nenhum Saiyajin havia conseguido alcançar. A antiga lenda dizia que a cada 1000 anos surgiria um guerreiro capaz de alcançar um poder inimaginável. Mas quando Goku finalmente se transformou em Namekusei, descobrimos que o Super Saiyajin não era apenas uma história antiga, era real. E, a partir daquele momento, a transformação deixou de ser uma lenda e passou a ser um dos elementos mais importantes da evolução dos Saiyajins. E então, como cada Saiyajin conseguiu alcançar esse poder? Porque, apesar de todos assumirem uma aparência semelhante, o caminho até o Super Saiyajin foi completamente diferente para cada guerreiro. Para alguns, a transformação aconteceu depois de uma perda devastadora. Para outros, foi necessário superar o próprio orgulho. Alguns alcançaram esse poder através de anos de treinamento, enquanto outros conseguiram ainda crianças, aparentemente, sem passar pelas mesmas dificuldades da geração anterior. E quando chegamos aos Saiyajins do Universo 6, percebemos que as regras parecem mudar completamente. Kiabe aprende a transformação através de Vegeta. Caulifla descobre uma maneira muito mais simples de reproduzir o processo. E Kael demonstra que possuir uma quantidade absurda de poder não significa necessariamente conseguir controlá-lo. E então temos Broly, um Saiyajin cujo potencial parece escapar completamente das regras normais durante Dragon Ball Z. A transformação foi inicialmente apresentada como algo extremamente raro. Um Saiyajin precisava possuir um nível de poder muito elevado e, ao mesmo tempo, experimentar uma explosão emocional capaz de romper uma determinada barreira. E isso é importante porque o Super Saiyajin não surge simplesmente porque alguém treinou muito. O treinamento aumenta a força, melhora o controle do QI e prepara o corpo. Mas existe uma barreira que precisa ser ultrapassada, e essa barreira está diretamente ligada às emoções. É por isso que tantas transformações acontecem em momentos extremos. Porém, conforme a história avança, descobrimos que genética, ambiente e predisposição também possuem um papel importante. Isso fica ainda mais evidente quando conhecemos os Saiyajins do Universo 6. Mas para entender essa evolução, precisamos voltar ao primeiro Saiyajin da Era Moderna a alcançar essa transformação. Goku, antes de chegar a Namekusei, Goku já havia ultrapassado praticamente todos os limites conhecidos de um Saiyajin. Ele havia treinado com o Mestre Kame, enfrentado adversários extremamente poderosos, treinado com o Kamisama e o Senhor Popo 1, posteriormente desenvolvido seu corpo através de um treinamento extremamente pesado na nave espacial, utilizando uma gravidade dezenas de vezes maior que a da Terra. Durante a viagem até Namekusei, Goku aumentou progressivamente a gravidade e submeteu seu corpo a níveis extremos de esforço. Depois de chegar ao planeta, ele ainda passou por uma recuperação milagrosa após ficar gravemente ferido. Tudo isso fez com que Goku chegasse a Namekusei, em um nível de poder completamente diferente daquele que possuía anteriormente, mas ainda não era suficiente. Frieza possuía um poder tão absurdo que Goku precisou utilizar o Kaioken em níveis extremamente perigosos. Mesmo assim, Frieza continuava aumentando seu poder. Goku percebeu que estava diante de um inimigo que poderia destruir tudo aquilo que ele amava e, naquele momento, chegou ao seu limite físico. Mas a verdadeira ruptura acontece quando Frieza mata Kuririn Kuririn. Não era apenas um companheiro de batalha. Ele era uma das pessoas mais próximas de Goku desde sua infância. Eles cresceram juntos, enfrentaram inúmeros inimigos e construíram uma amizade que atravessou praticamente toda a história de Dragon Ball. Quando Goku vê seu melhor amigo morrer diante de seus olhos, algo dentro dele simplesmente se rompe. Sua energia começa a aumentar violentamente. Seu corpo muda, seus cabelos ficam dourados, seus olhos assumem uma tonalidade esverdeada. Uma aura dourada envolve seu corpo e Goku finalmente desperta o lendário Super Saiyajin. Existe uma ironia nessa transformação. Frieza passou grande parte de sua vida temendo a existência de um Super Saiyajin. Ele acreditava que essa criatura poderia eventualmente representar uma ameaça ao seu império. E, no final, foi justamente a crueldade de Frieza que criou as condições para que a lenda finalmente se tornasse realidade. Durante muito tempo, Vegeta acreditou que seria
ele o primeiro Saiyajin a alcançar o Super Saiyajin. Afinal, ele era o príncipe dos Saiyajins. Desde criança, havia sido tratado como um guerreiro excepcional. Seu orgulho era enorme e sua confiança em seu próprio potencial parecia não ter limites. Então Goku apareceu. Um Saiyajin de classe baixa conseguiu fazer aquilo que Vegeta considerava impossível. Goku se tornou Super Saiyajin antes dele. Isso destruiu completamente a visão que Vegeta possuía de si. Vegeta começou a treinar obsessivamente. Ele aumentava seus limites constantemente. Enfrentava inimigos cada vez mais poderosos e procurava desesperadamente alcançar o mesmo nível de Goku. Mas quanto mais ele tentava, mais frustrado ficava. E esse é justamente o ponto central da transformação de Vegeta. Seu maior inimigo não era Frieza, não era Cell, não era Majin Buu, era ele mesmo. Vegeta estava preso ao próprio orgulho. Ele não conseguia aceitar que um Saiyajin que ele considerava inferior havia ultrapassado seu nível. Sua obsessão por superar Goku tornou-se uma barreira psicológica até que, em determinado momento, Vegeta percebe que sua frustração havia atingido um nível extremo. Ele estava furioso consigo mesmo, frustrado por não conseguir alcançar aquilo que desejava e cansado de se sentir inferior. Então ele finalmente rompe essa barreira. Vegeta desperta o Super Saiyajin, diferentemente de Goku. Ele não precisou testemunhar a morte de alguém naquele momento. Sua transformação foi resultado de uma longa acumulação de orgulho, frustração, raiva e desejo de superar seus próprios limites. Por isso, a transformação de Vegeta é muito mais do que um aumento de poder. Ela representa uma vitória psicológica. O príncipe finalmente conseguiu alcançar aquilo que passou tanto tempo procurando. Mas existe outro Saiyajin cujo potencial era ainda mais impressionante. Gohan. Desde criança, Gohan demonstrava algo que nem mesmo Goku possuía na mesma intensidade, um potencial explosivo. Sempre que Gohan era colocado diante de uma situação emocional extrema, seu poder aumentava violentamente. Isso aconteceu quando ele enfrentou Raditz. Aconteceu novamente durante a batalha contra Nappa e também aconteceu durante os confrontos contra Frieza. Goku percebeu que havia algo diferente dentro de seu filho. Gohan não possuía a mesma paixão de Goku pelas batalhas. Na verdade, ele não gostava de lutar, mas justamente por isso existia uma quantidade enorme de energia reprimida dentro dele, durante o treinamento na Sala do Tempo. Gohan consegue alcançar o Super Saiyajin. Mesmo assim, ele ainda não havia liberado todo o seu potencial. Quando os jogos de Cell começam, Goku percebe que Gohan possui capacidade para ultrapassá-lo. O problema é fazer Gohan entender isso. Goku sabe que seu filho precisa parar de se limitar quando Cell começa a torturar os guerreiros Z e utiliza o Cell Jr. para atacar seus amigos. Gohan começa a perder o controle emocional e quando o Android 16 é morto por Cell, algo finalmente rompe dentro dele. Toda a raiva acumulada durante sua infância explode de uma vez. Gohan desperta o Super Saiyajin 2 e naquele momento algo extraordinário acontece. Gohan não simplesmente se transforma, ele ultrapassa completamente Goku, Vegeta e praticamente todos os outros guerreiros presentes. O Super Saiyajin 2 representa um momento em que Gohan finalmente para de limitar o próprio potencial. Trunks do futuro cresceu em um mundo completamente diferente. Trunks cresceu em uma terra destruída pelos androides. Os guerreiros Z foram mortos um por um. Goku morreu antes mesmo de poder enfrentar os androides e praticamente toda a esperança daquele mundo desapareceu. A única pessoa que ainda conseguia lutar e ensinar Trunks era Gohan. Se tornou seu mestre, mas também se tornou sua inspiração. Durante anos, os dois lutaram juntos. Trunks queria se tornar forte o suficiente para proteger o mundo, mas Gohan sabia que não poderia estar ao lado dele para sempre. Quando Gohan finalmente é morto pelos androides, Trunks perde a última pessoa que ainda representava esperança para ele. E é nesse momento que sua transformação acontece. Trunks desperta o Super Saiyajin através de uma combinação de tristeza, raiva e desespero. Sua transformação representa algo diferente da transformação de Goku. Goku transformou sua raiva em força para derrotar Frieza. Trunks transformou seu sofrimento em força para sobreviver. Mas enquanto Goku, Vegeta, Gohan e Trunks precisaram de experiências extremamente intensas para alcançar o Super Saiyajin. A geração seguinte mostrou algo completamente diferente. Goten
consegue se transformar ainda criança e, aparentemente, sem passar por uma grande tragédia. Isso inicialmente parece estranho, como uma criança tão pequena conseguiu alcançar uma transformação que Goku levou décadas de treinamento para alcançar. Uma das explicações está na própria evolução da linhagem Saiyajin. Goten nasceu depois que Goku já havia alcançado o Super Saiyajin. Ele cresceu em uma geração onde esse poder já não era uma lenda desconhecida. Além disso, ele possuía treinamento desde cedo e uma combinação genética extremamente favorável. Goku precisou descobrir o caminho. Gohan aprendeu a controlá-lo. Goten já nasceu em um ambiente onde o caminho havia sido aberto. E Trunks também representa essa nova geração, filho de Vegeta. Trunks cresceu recebendo treinamento intenso de seu pai. Apesar de Vegeta não ser exatamente um professor gentil, seu treinamento era extremamente rigoroso. Trunks possuía uma combinação de genética Saiyajin, treinamento e um ambiente onde o Super Saiyajin já era conhecido. Por isso, ele e Goten conseguem alcançar a transformação ainda crianças. Mas quando chegamos ao universo 6, essa evolução fica ainda mais evidente. Kyabi é um dos primeiros Saiyajins desse universo que conhecemos. E ele é completamente diferente dos Saiyajins do universo 7. Os Saiyajins do universo 6 não possuem a mesma cultura violenta. Eles não são conhecidos por conquistar planetas e vender mundos. Kyabi, por exemplo, atua como membro das forças de defesa de seu universo. E existe um detalhe importante. Kyabi sequer sabia que o Super Saiyajin existia isso. Muda quando ele conhece Vegeta. Vegeta percebe que Kyabi possui potencial e decide provocá-lo. Ele ameaça destruir o planeta de Kyabi e faz o jovem Saiyajin acreditar que sua família e seu povo estão em perigo. Kyabi entra em desespero. Sua raiva cresce e finalmente ele se transforma. Mas existe algo simbólico nessa situação. O príncipe do universo 7, que passou grande parte da vida tentando se tornar Super Saiyajin, acaba sendo responsável por ensinar outros Saiyajin a alcançar essa transformação. Depois temos Caulifla, e aqui Dragon Ball ele muda completamente o conceito do Super Saiyajin. Caulifla não precisa perder ninguém, não precisa enfrentar um inimigo extremamente poderoso. Não precisa passar por anos de sofrimento ela, simplesmente quer aprender. Quando descobre que Kyabi consegue se transformar, Caulifla demonstra interesse imediato. Kyabi explica o que sabe, e Caulifla rapidamente consegue reproduzir a transformação. A diferença é impressionante. No passado, o Super Saiyajin era uma lenda. Agora, uma Saiyajin consegue aprender o conceito e reproduzi-lo rapidamente. Mas facilidade não significa necessariamente controle. E é aí que entra Kal-El. Kal-El possui uma quantidade gigantesca de poder, mas também possui uma personalidade extremamente insegura. Ela admira Caulifla e possui um vínculo muito forte com ela durante o torneio do poder. Essas emoções começam a se intensificar. Quando Kal-El acredita que pode perder Caulifla, seu poder explode. Seu corpo muda, sua aura fica verde, sua força aumenta absurdamente. Ela assume uma forma semelhante ao lendário Super Saiyajin. Mas existe um problema. Kal-El não controla esse poder. Ela perde o controle emocional e começa a lutar de maneira praticamente instintiva. Isso revela uma das maiores diferenças entre os Saiyajins. Goku possui enorme poder, mas também possui controle. Vegeta possui enorme poder e disciplina. Gohan possui enorme potencial, mas aprende a controlar suas emoções. Kal-El possui poder suficiente para competir com guerreiros extremamente fortes, mas precisa aprender a controlar aquilo que existe dentro dela. E então chegamos ao caso mais extremo de todos. Broly, na versão de Dragon Ball Super, Broly nasceu com um potencial completamente fora do normal. Seu pai, Paragas, percebeu que o garoto poderia representar uma ameaça e acabou levando-o para o planeta Vampa. Durante anos, Broly viveu praticamente isolado. Ele não recebeu o mesmo treinamento de Goku,
Nem um mestre como Piccolo, ele simplesmente sobreviveu. Quando Broly finalmente enfrenta Vegeta e Goku, algo assustador acontece. Ele começa a ficar mais forte durante a própria luta. Primeiro enfrenta Vegeta em sua forma normal, depois consegue acompanhar níveis cada vez maiores de poder. Broly também demonstra a capacidade de utilizar o poder de Ozaru enquanto permanece em sua forma humana, o que aumenta drasticamente sua força, mas quanto mais a batalha continua, mais sua raiva aumenta. Então Broly finalmente desperta o Super Saiyajin. O problema é que ele não possui o controle emocional necessário para utilizar esse poder de maneira racional. Sua força simplesmente continua aumentando. Por isso, o Super Saiyajin de Broly é completamente diferente do de Goku, Vegeta. Broly parece simplesmente descobrir novas camadas de poder dentro de si conforme a batalha continua. E isso levanta uma questão interessante. Por que Broly é tão diferente? Porque seu potencial parece estar em uma categoria completamente diferente. Goku e Vegeta precisam construir força. Broly parece possuir uma reserva gigantesca, que vai sendo desbloqueada conforme suas emoções e experiências aumentam. E isso faz dele um caso praticamente único entre os Saiyajins. No começo de Dragon Ball Z, ninguém sabia se o Super Saiyajin realmente existia. Mas, com o passar dos anos, o que antes parecia ser o auge da raça Saiyajin, acabou se tornando apenas o começo. E talvez essa seja a verdadeira importância do Super Saiyajin. Ele não representa apenas cabelos dourados, uma aura brilhante ou um aumento absurdo de poder. Ele representa um momento em que um Saiyajin consegue romper uma barreira que parecia impossível. Cada personagem encontrou uma maneira diferente de fazer isso. Alguns através da raiva, outros através da tristeza. Alguns através do treinamento, outros através da genética e alguns simplesmente nasceram com um potencial monstruoso no final. A pergunta nunca foi apenas quem conseguiu se transformar. A verdadeira pergunta sempre foi: até onde um Saiyajin consegue ultrapassar seus próprios limites? E é justamente por isso que, mesmo depois de tantas transformações novas terem surgido em Dragon Ball, o Super Saiyajin continua sendo uma das formas mais importantes da história da franquia, porque antes de ser uma transformação, Super Saiyajin é a representação de um Saiyajin se recusando a aceitar seus próprios limites.